Bandeirantes acontece. Vamos falar um pouco sobre as duas medidas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ambas contra o presidente Bolsonaro. O tribunal, primeiro, toma a decisão de abrir um inquérito de ofício e, ao mesmo tempo, aprova um pedido para que o Supremo Tribunal Federal investigue Bolsonaro por notícias falsas contra o sistema de voto. O ofício foi encaminhado pelo presidente do TSE, que é ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ao Alexandre de Moraes, que é o sujeito que conduz lá aquele inquérito aberto por decisão do Toffoli, quando o Toffoli presidia o Supremo. E esse ofício inclui, inclusive, ali uma ponte, uma ligação para aquele ao vivo do Bolsonaro, realizado na última quinta-feira. A história toda, todo mundo acompanhou, tal, já não precisa ficar chovendo no molhado aqui. Mas é aquele negócio. Se o Bolsonaro tivesse, primeiro, apresentado um projeto de emenda à Constituição para a mudança do sistema eleitoral, está no seu direito. Isso é inquestionável. Aí o Congresso aprova ou não aprova. Simples. Também estaria em seu direito se estivesse limitado à afirmação de que é preciso aprimorar o sistema, de que é preciso garantir a total fidelidade do resultado à decisão do eleitor, àquilo que o eleitor escolheu, ao voto do eleitor. Perfeito. O assunto ficaria aí e o Congresso decidiria. Aprova, não aprova, passa na comissão, não passa na comissão. O problema, e aí teríamos o Barroso defendendo o sistema atual, e como tivemos ontem, todos os ex-presidentes, todos aqueles que presidiram em algum momento o TSE, se manifestando em defesa do sistema, dizendo, inclusive, afirmando para a população brasileira que ele é, de fato, auditável em todas as etapas do processo. E insisto naquilo que falei ontem, seria muito importante que didaticamente isso fosse demonstrado, porque uma dúvida foi injetada na sociedade. Esse troço é manipulado? Eu voto A e lá é computado B? Eu quero saber. E o eleitor tem todo o direito de saber. Afinal, essa é a base de todo o processo. É assim que deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos são escolhidos. E é a partir disso que também são escolhidos os ministros do Supremo, porque eles são escolha do presidente com necessidade de aprovação pelo Senado. Ou seja, quem escolhe e quem aprova está lá porque o povo o colocou lá. Então, a fidelidade ao voto é a exigência primordial de qualquer sistema eleitoral. E nós já tivemos, como todo o mundo, né? Já tivemos sistemas precários, manipulados, que eram aquelas cédulas. E havia manipulação não apenas de voto que foi colocado em branco, ou então anulação de voto. O sujeito votou corretamente, ia lá alguém e colocava mais de um X, não, voto nulo, votou em 2 candidatos. Era uma canalice generalizada. E também na apuração. No envio dos mapas. Então era possível não apenas manipular, mas distorcer, degradar o sistema e desrespeitar a vontade do eleitor em diversas etapas. A urna trouxe agilidade, velocidade na apuração
E acho difícil até que tenhamos algo mais rápido, pelo menos nos próximos anos, talvez na próxima década, tenhamos algo tão rápido para apuração. Mas a questão central é confiável? Há possibilidade de manipulação? Então, é absolutamente legítimo que alguém defenda um acréscimo ao processo, algo que, em tese, poderia dar uma garantia a mais ao eleitor de que a vontade dele, de que sua decisão está sendo respeitada. Isso foi defendido lá atrás pelo Brizola, virou bandeira do PDT, é defendido hoje, por exemplo, pelo Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República. Então, não é uma mobilização inédita, e nem o Bolsonaro é o defensor de primeira hora dessa mudança. Estaria tudo muito bem. Só que o Bolsonaro foi além e disse ter provas de fraude. Ele falava inicialmente em 2018, quando garantia, já em 2019, que tinha vencido a eleição no primeiro turno e que só houve segundo turno porque houve fraude, não é? E disse que tinha provas. E ficou todo mundo esperando que ele apresentasse as provas. Depois falou de 2014, dizendo que Aécio Neves foi o vencedor da eleição, só não levou porque houve fraude. E que tinha provas. Pressionado, disse que apresentaria as provas se quisesse. O que, assim, beira páginas de Walt Disney. Né? Porque, como assim? Se o presidente da República tem provas de um crime, tudo que se espera dele é que ele apresente as provas e que os criminosos sejam encontrados e punidos. Isso vale para qualquer funcionário público. Imagine para o presidente da República. Aliás, em coisa tão séria, que é uma fraude contra o voto, uma fraude contra a democracia, uma fraude contra a representação popular, uma fraude contra a sociedade, uma fraude contra a República, qualquer pessoa que valorize a democracia, o Estado de Direito, a representação popular, se tem provas disso, mesmo não sendo funcionário, mesmo sendo nada, encontrei essas provas na lata de lixo, deveria apresentá-las. E no caso do presidente da República, seria uma obrigação apresentá-las. Então, quando disse, eu apresento se eu quiser, é inaceitável. Ele não pode dar essa resposta. Mas, finalmente anunciou que apresentaria as provas. Conversamos sobre isso aqui antes e dissemos, inclusive, que ele não apresentaria as provas. Porque é óbvio que se as tivesse, há muito tempo teria apresentado. Teria apresentado essas provas. Claro. Seria um trunfo gigantesco. E ele não abriria mão desse trunfo, ninguém abriria. Tá aqui a confirmação do que eu disse. Houve fraude, tá aqui a prova. Então sabíamos que não haveria apresentação de provas. Porque se provas houvesse, seriam apresentadas ao TSE, ao Ministério Público. Claro! E dizíamos até, provavelmente, haverá uma compilação de declarações de hackers. Além, claro, daquele material que foi apresentado, né? A respeito de eleições passadas, aquela municipal de 2008, a municipal de 2012. Eu não tenho dúvida que é uma obrigação de quem cuida da eleição, cuida da sua realização, da sua materialidade, né? Dos aspectos práticos, e essa é a incumbência da Justiça Eleitoral, tem obrigação de dia após dia manter-se vigilante e tentar descobrir qualquer possibilidade de fraude. Inclusive entendendo
que os ataques serão cada vez mais sofisticados e difíceis de serem contidos. Aliás, o sistema da Justiça Eleitoral foi atacado no ano passado. Não foi há 10 anos. O ano passado. Então eles têm de estarem atentos a isso. E a obrigação de responderem à sociedade se há uma garantia máxima possível de que a vontade do eleitor é respeitada. Tá tudo bem. Só que, se o questionamento fosse esse, vamos aprimorar o sistema, por que não? Por que não a impressão daquilo que foi digitado? Tá tudo bem. Só que o Bolsonaro diz ter provas e não tinha as provas. E estava na cara que ele não tinha as provas. Então, isso merece sim uma atenção do judiciário. Porque é uma acusação. E aquela acusação de que a fraude foi acrescentada à acusação de que, na expressão do Bolsonaro, no escurinho daquela sala, eles decidem quem vai ganhar. Então, essas duas acusações são muito sérias. E, obviamente, ele deve ser convocado, instado pelo judiciário a demonstrar que o que ele está dizendo publicamente, com a autoridade da presidência da República, tem base em fatos. Isso tudo é aceitável. Só que há alguns problemas. Hoje, por exemplo, o ex-ministro, agora aposentado, Marco Aurélio Mello, conversou com os ouvintes da Bandeirantes, com a Thaís, com o Eduardo Castro, com a Thaís Freitas, com o Pedro Campos, no jornal Gente, e disse que leu. Aí falou, não, peraí. Leu de novo e não entendeu o que está no texto do TSE. Porque ele vê ali impropriedades, imprecisões e a falta de elementos fundamentais para o inquérito. Porque eles vão jogando ali crimes de abuso do poder econômico e político. Aqui é uma forçação tremenda para o objeto da investigação. Qual é o objeto? Bolsonaro diz tal coisas, fez acusações, não apenas a pessoas, mas ao sistema eleitoral. E isso deve ser investigado, inclusive pode haver uma denúncia por incitação à desobediência civil, à desconfiança em relação ao sistema, tudo isso. E ao fim ele pode até, numa situação como essa, pode até derrubar as acusações, mas essas são as acusações cabíveis. Quando entram com essa história de abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea, eles estão sujando o próprio inquérito. Eles foram jogando ali, como se fosse uma reação do fígado do Luiz Roberto Barroso e dos outros juízes ali do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o foco, o ponto, a questão, o centro, o cerne, a essência do inquérito seria o quê? O presidente da República está acusando o Tribunal Superior Eleitoral de, primeiro, aceitar um sistema fraudulento, defender um sistema fraudulento e praticar fraude e desvio da intenção do eleitor por interesse em dar a vitória a outro candidato. Esse é o centro. Mas quando os caras começam a jogar abuso de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, eles vão jogando ali. Fraude, condutas vedadas a agentes públicos, aqui você pode inserir condutas vedadas a agentes públicos na acusação pertinente.
E propaganda extemporânea. Propaganda extemporânea faz parte da maliciosa legislação eleitoral brasileira. O faz de conta. O Brasil é campeão mundial do faz de conta. Então aqui, a lei diz que ninguém pode fazer campanha antecipada. Em alguns países, o sujeito pode fazer campanha o tempo todo. O tempo todo. Aqui não, aqui é proibido. Só pode fazer depois que o nome é escolhido oficialmente em convenção, confirmado em convenção pelo partido, até porque no Brasil ninguém pode ser candidato sem ser por um partido. Não há candidatura independente. E aí, está fazendo propaganda extemporânea. Sim, é óbvio que sim. Mas todos estão, porque é um faz de conta. O Ciro Gomes, em outubro de 2018, antes mesmo do segundo turno, depois do primeiro turno da eleição, ele já era declarado candidato a 2022, a eleição, candidato à presidência da República em 2022, para que a frase seja exposta corretamente. Candidato à presidência da República em 2022, ele anunciou isso depois do primeiro turno, assim que o resultado oficial apontou o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad. O Ciro falou: eu sou candidato em 2022. E não esconde isso, diz isso todos os dias. É claro que o Ciro está há 3 anos dizendo que é candidato e fazendo já propaganda do seu nome, das suas ideias. E eu acho que deveria ser assim mesmo. Não vejo por que essa limitação burocrática, tutelar, cartorial. O cara pode até não conseguir ser o escolhido pelo partido, mas ele tem de dizer: eu sou candidato à presidência. Se algum partido acolher minha candidatura, eu serei candidato. É isso. O Lula não está fazendo campanha? Claro que está. O Lula chegou a escrever outro dia: se for necessário que eu seja candidato para tirar o Bolsonaro, então serei. Dando ares de missão à sua candidatura. É óbvio que ele é candidato. É óbvio. Tanto que quando perguntam: fulano de tal vai ser seu vice? Ele fala: já escolheram dezenas de vices para mim. Não é? Ele não fala: eu queria alguém como José Alencar. É candidato. O Dória, desde sempre, candidato. Então, isso aqui é sujar o inquérito. É colocar uma porção de coisas, e essa porção de coisas atrapalha o cerne do inquérito, que é: o presidente da República acusou os integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, que não são fixos, né? Aquilo não é o Supremo, eles vão mudando. Tanto que na eleição do ano que vem, a previsão é de que Alexandre de Moraes presida o processo como presidente do TSE no segundo semestre de 2022. Então há um rodízio ali. Até por isso a Justiça Eleitoral não deveria ter recebido a atribuição que recebeu do Supremo de julgar casos de Caixa 2. Aquilo foi uma pisada de bola do Supremo. Com essa historinha de que não, tem denúncia de corrupção, tem denúncia de Caixa 2. Opa, Caixa 2 é Justiça Eleitoral. Cujos integrantes ali no Tribunal Superior Eleitoral, eles não ficam ali, eles passam por ali. Então, o processo está andando e chega alguém que nada tem a ver com o processo, vai ter de se inteirar do processo, e eles não têm os mecanismos, o treino, os instrumentos para esse tipo de julgamento. Olha, aquele sujeito ali é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, vai só crescendo a ficha. Aí, Caixa 2. Opa, Caixa 2, Justiça Eleitoral. Então agora, se alguém é acusado no âmbito da política de todas essas coisas,
Ele vai falar, peraí, acrescenta aí caixa 2. Acrescenta aí contabilidade paralela. Porque eu quero ir para a Justiça Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral foi acusada pelo presidente da República de compactuar com a fraude. Mais do que isso, promover a fraude. E de ter candidato, de trabalhar para a eleição desse ou daquele. No caso, o que o Bolsonaro tem dito é que trabalhar para a eleição do Lula. Porque ele diz, os mesmos que contarão os votos são aqueles que soltaram o Lula. Né? Então, esse é o centro. Só que os caras começaram a julgar, a jogar a acusação. Abuso do poder econômico e político. Quer dizer, isso só atrapalha o inquérito. Uso indevido dos meios de comunicação. Bobagem. Qualquer um tira isso de letra. Porque esse uso indevido levará à subjetividade que qualquer defesa saberá usar para derrubar. Corrupção. Interessante, nunca você tem num processo alguém acusado de corrupção. Ponto. Corrupção em tal fato. Recebeu, ou seja, foi corrompido ou corrompeu, entregou. Também jogaram isso lá. Fraude. Tá lá a palavra fraude. Por isso que o Marco Aurélio, e convenhamos, o Marco Aurélio conhece mais lei do que, por exemplo, os porta-vozes do Gilmar Mendes. Não do que o Gilmar Mendes. Que o Gilmar Mendes, que já cometeu erros gravíssimos, né? Inclusive quando tentou viabilizar a reeleição do Rodrigo Maia. E também quando, vejam vocês, num julgamento de cassação de chapa, rasgou o relatório do Benjamin Herrmann, dizendo que não era momento, a economia não aguenta. Ora! E ali não foi para defender a Dilma, porque a Dilma já tinha ido para o espaço, já tinha sido retirada. Né? Então, mas ele conhece lei. Gilmar conhece bastante. O Marco Aurélio também. Então não foi um leigo. Um cara que passou ali dezenas de anos trabalhando no judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal, na mais alta corte. Aposentou-se quando fez 75 anos, no dia 12 do mês passado. Ele leu, e aí ele enfatizou ainda na entrevista. Aí eu li de novo. E aquilo não cola, disse o Marco Aurélio. Exatamente por isso. E há um outro problema. O uso do regimento interno do Supremo para tentar explicar a abertura do inquérito de ofício. E aí se baseiam em quê? Naquela decisão do Toffoli, que leu lá no regimento, que é possível o próprio Supremo abrir inquérito sem passar pelo Ministério Público, desde que seja um crime cometido no ambiente físico do Supremo. E aí, num sofisma, o Toffoli diz o seguinte: onde está o ministro do Supremo, aí está o Supremo, e pronto. E aí, depois desse sofisma, deveria vir o sorteio. Não veio, veio a indicação. Será o Moraes que vai conduzir esse troço. Quando levar o assunto para o Supremo, claro, aí entra o espírito de corpo e a defesa da decisão do Toffoli e do trabalho do Alexandre de Moraes. Mas diversos juristas de nome, renome e importância internacional brasileiros disseram não. Esse inquérito tem um problema de origem. Pois é essa definição do Toffoli, essa argumentação do Toffoli, esse uso do regimento para abrir o inquérito que o TSE copiou. Inclusive admitindo, nós não temos esse instrumento, não podemos, mas vamos usar o regimento do Supremo.
E a outra medida é enviar para o Supremo. É aqui que está o ponto mais importante, né? Enviar para o Supremo pedido para que investigue Bolsonaro por notícia falsa contra o sistema de votos. E a gente fala notícia falsa aqui, mas eles usam essa expressão, o fake news e tal. Mas é notícia falsa, né? Mas eles deveriam fazer isso no Supremo não pelo caminho do inquérito conduzido pelo Alexandre de Moraes, que é impreciso, que já foi obrigado inclusive a recuos memoráveis. Recuos memoráveis. Porque ele é um troço jogado ali com N possibilidades, sem um rumo, sem um cerne, sem um ponto de partida. Tudo que é vago no judiciário é terrível. O judiciário não pode lidar com acusações vagas. Porque não avança, não avança. Qualquer advogado bom derruba uma acusação vaga. A própria CPI, que não acontece no judiciário, mas que parte da ideia de um julgamento, de um inquérito, que lá na frente resultará em um relatório que será levado ao Ministério Público, e aí o Ministério Público pode encaminhar para que vire um julgamento na justiça de verdade. A própria CPI, por ordem da Constituição, ela é obrigada a ter um fato que a provoque, que a motive. Um fato específico. Então, o ideal seria que o Supremo não jogasse no caminhão daquele inquérito esquisito, falho e, para muitos, inconstitucional desde sua origem, que é o inquérito do Alexandre de Moraes, e fazer algo específico. O presidente da República, afinal de contas, e aí leva para o Ministério Público, hein? Faz o caminho direitinho, que a lei determina. O presidente da República cometeu crime contra juízes do TSE, juízes do Supremo, por exemplo, o Barroso, acusado nominalmente. Ele cometeu crime de tentar incitar a população, ou parte dela, a rebelar-se contra o sistema eleitoral e contra o resultado da eleição. A ideia é ter um ambiente de revolta contra o resultado, algum resultado da eleição, um provável resultado da eleição. É isso. Mas eles foram jogando lá um caminhão de coisas, e esse caminhão de coisas torna o processo muito menos eficiente, como deixou claro aqui o Marco Aurélio Mello. Ronald. Bandeirantes acontece sempre com a sua participação e com o podcast que já estará à sua disposição nos principais agregadores. É o Entendendo a Notícia, o tema de abertura com o Cláudio Zaidan. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.